Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar de 4 dicas no código JavaScript que pode fazer com que você evite erros e normalmente erros que vão acontecer em produção, ou seja, com o cliente te ligando, te mandando um e-mail e falar que o site não está funcionando, que o sistema não está funcionando, bacana? Essa é que é a ideia do vídeo de hoje. Então vamos lá, sem mais delongas eu vou direto para o código. Então tá aqui. Já tenho aqui uma pagininha, um teste.html bastante simples, não tem nada demais, e já estou rodando aqui com o nosso Go Live, tá? Aqui no meu browser, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar é sobre como que a gente faz para evitar problemas ao somar números, tá? Especialmente, né, quando os números vêm da interface do usuário, tá? Por quê? Porque tudo que vem da interface do usuário é string. Então, a primeira dica que eu quero passar, sempre que você for fazer principalmente soma, utilizando números que o usuário fez o input, né, ou seja, digitou num campo de formulário, por exemplo, faça a conversão antes, tá? Por quê? Olha só, eu vou mostrar aqui direto no código. Então, input type text, vamos dar um ID para esse cara aqui, ID, eu vou chamar de N1, bacana. Eu vou fazer uma coisa bem feia aqui, que é colocar um BR, para quebrar a linha e vou Ctrl C, Ctrl V nessa linha, input type text N2 e aqui embaixo eu vou simplesmente colocar um button e este cara vai ser, por exemplo, soma, tá? Simples assim, somar. E aqui embaixo eu vou colocar uma div que vai ter um ID desse jeito e vou chamar aqui de output, bacana? Desse jeito, olha só. Então qual que é a ideia? Quando o usuário digitar, deixa eu salvar para a gente já ver o resultado disso aqui do lado, bacana, é isso aí. Muito feio, mas é isso aí. Bom, qual que é a ideia? Quando o usuário digitar dois números aqui e clicar em somar, eu quero simplesmente mostrar a soma dentro dessa minha div output, tá? Simples assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar esse arquivo de, sei lá, teste, teste.js, desse jeito, salvei aqui e vou simplesmente, deixa eu fechar este cara, vou simplesmente vir aqui, antes de fechar o body, script, src, teste.js, desse jeito, bacana. Se eu vier aqui inspecionar, vou abrir o console e vou trazer para baixo, aqui, deixa eu limpar esses caras. Se eu simplesmente colocar um console aqui, ó, console.log, ok, e salvar, ele já vai mostrar o ok ali para mim, certo? Maravilha. Então já temos o nosso JavaScript. Qual que é a ideia então? Primeira coisa, preciso pegar todos os elementos do DOM, seja o N1, seja o N2, seja o botão e seja o output. Então vamos lá. Vou vir aqui onde eu tinha console log, eu vou colocar aqui algumas constantes, vou chamar de N1, vai receber document get element by id N1, Ctrl C, Ctrl V aqui, N2, aqui eu vou chamar button, e aqui eu vou utilizar o carry selector, e vou passar aqui o button. A gente só tem um mesmo, então tá tranquilo. Mais um aqui e output. Desse jeito, document carry selector. Aqui eu vou utilizar o carry selector, então eu vou utilizar aqui o hashtag, tá? O hashtag output, que é exatamente este cara daqui. Bacana? Muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um listener no meu button. Então vou vir aqui, button.add-event-listener, clique. Eu vou simplesmente executar uma arrow function. E o que eu basicamente eu vou precisar fazer é pegar o valor de N1, pegar o valor de N2, fazer a soma e colocar no output. Tranquilo. Então eu vou vir aqui, por exemplo, const val1, vou chamar val1. Este cara vai receber N1.value. Bacana. Ctrl S, vou vir aqui colocar mais um aqui, val2 vai ser o 2,
E aí, basicamente, o que eu vou fazer é const soma vai receber val1 mais val2 e basicamente o que eu vou fazer, output.textContent vai receber soma. Salvei, ele deu um errinho aqui porque eu escrevi errado. Button. É a letra N, button, é isso aí. Maravilha, agora sim. Se eu digitar aqui qualquer coisa, então, por exemplo, vou digitar 10 e 20, desse jeito. Se eu clicar, deixa eu limpar primeiro, se eu clicar em somar, tá lá, eu tenho 1020, né? Por quê? Porque os valores que vêm da interface do usuário, né, sempre são strings. Então, se eu vou somar, eu preciso antes converter para número, tá? O melhor seria converter para número sempre que você for fazer algum cálculo matemático, tá? Mas nesse caso é especialmente importante porque o erro, né, o resultado não é o resultado que a gente espera. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é pegar esses dois caras daqui, parse, float, desse jeito, e fazer o mesmo aqui embaixo. Parse, float, desse jeito. Se eu testar agora, vamos lá, 10 e 20, somar, pronto, já temos ali o resultado correto, que é 30. Então, lembre-se, sempre que alguma informação vem da interface do usuário, ele vem como string, mesmo se o usuário digitou número, ele sempre vem como string. Se você vai fazer um cálculo matemático, convém converter para número antes. Bacana? A próxima dica que eu quero dar, que vai evitar que você ganhe erro no console do cliente, que é pior ainda, é a gente cuidar, quando a gente estiver trabalhando com curto-circuito, né, com o conceito de curto-circuito, para determinar alguns valores padrões. Tá? Hoje em dia a gente já pode usar valores padrões como parâmetros de funções, mas eu quero mostrar agora como se fosse acessando uma propriedade de um objeto. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mostrar no console agora, tá, pessoal? O resultado aqui, bacana? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou criar um objeto, const obj, vai receber um objeto literal aqui, e esse cara, eu vou ter uma propriedade valor, que vai receber um número, por exemplo, 1000, tá? Simples assim. E eu quero uma outra propriedade chamada desconto, tá bom? E este cara daqui, eu quero colocar um número, por exemplo, 0.2. Bacana? Simples assim, pessoal. Aí digamos que eu tenho um monte de código aqui e eu quero pegar o valor desse desconto, tá? Só que, digamos que esse desconto nem sempre ele é preenchido, ele pode ser opcional. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, const desconto, vai receber objeto.desconto. Bacana? Exatamente. Só que, se eu não tiver esta opção, né, esse número desconto, o que vai ser armazenado dentro desta variável, dessa constante desconto, será undefined. Bacana? Então, eu poderia fazer o seguinte, né? Eu posso utilizar o conceito de curto-circuito, utilizando aqui os dois pipes, né? Que significa ou, e posso passar um valor padrão, por exemplo, 0.1, sei lá, ou 1, tá bom? Vou deixar o número 1 ali. Legal, pessoal? Então, bacana. Se eu pedir para mostrar no console aqui, olha só, console log desconto, desse jeito. Se eu pedir para mostrar, eu vejo aqui que ele é 0.2, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom, olha lá, 0.2. Por quê? Porque esse desconto aqui, ele primeiro vai verificar se este desconto daqui, ele existe, né? Ele é considerado como valor verdadeiro, como true, se não, ele coloca 1, bacana? Por exemplo, se eu remover esse desconto daqui e salvar, olha lá, agora ele virou 1, tá? Por quê? Porque objeto desconto não existe, né? Ele não tem aqui, ele é um valor, ele é um undefined. Então, o que vai ser atribuído dentro deste cara daqui vai ser desconto. Bacana? Mas, o que acontece, por exemplo, se eu tenho um valor preenchido como 0, tá? 0 é um desconto válido, ou seja, não tem desconto. Só que no final das contas, como 0 ele é avaliado como falso, o que vai ser armazenado dentro deste cara daqui, dentro desta constante desconto, será o número 1. Bacana?
Então, como que eu posso fazer para evitar esse tipo de cenário? Ou seja, eu não quero que neste caso daqui o número 0 seja interpretado como false ou alguma coisa do tipo, né? Eu poderia fazer o seguinte, eu posso tratar este cara daqui perguntando assim, olha, em vez de você olhar inclusive para o valor 0, que é considerado um valor false, veja só se ele é null ou undefined, tá? Simplesmente isso. Se for nulo ou undefined, então ele vai para o próximo aqui, depois do ou, e aí recebe o número 1. Bacana? E para fazer isso é muito simples. Basta eu trocar esses dois pipes aqui por dois pontos de interrogação. Então, olha só, interrogação, interrogação. Simples assim, pessoal. O nome desse cara aqui é nullish coerção, alguma coisa assim. O nome é um nome meio complexo, mas basicamente ele faz o quê? Ele verifica este valor aqui da esquerda, ele é nulo ou undefined? Se for, pula para o número 1. Bacana? Se eu testar agora, olha só, número 0. Por quê? Porque 0 é diferente de nulo ou undefined. Bacana? Então lembre-se sempre desse operador. Esse operador é muito interessante, especialmente quando a gente estiver fazendo verificações, né, de alguma expressão que tem que retornar verdadeiro ou falso, ou ser encarado como um valor true ou false, né? Só que o número 0 ele é considerado falso. Então, quando eu não quiser esse tipo de cenário, eu quero que o valor 0 seja assim considerado um valor verdadeiro ou um valor possível, digamos assim. Então, eu posso utilizar esse conjunto de pontos de interrogação, nessa ponto de interrogação, para dizer que só vai ser avaliado como falso se for nulo ou undefined. Bacana? A próxima dica que eu quero passar é sobre encadeamento opcional ou alguma coisa do tipo, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse console, trazer um pouquinho para cima. E bacana. O que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto aqui chamado user. Ele vai ser um objeto literal. E esse objeto user vai ter uma propriedade, por exemplo, name. Eu nem vou usar, mas tudo bem. Daniel. Eu vou ter depois uma outra propriedade chamada, por exemplo, agora eu estou colocando em inglês, então eu vou continuar em inglês. Address, que é um outro objeto, e dentro desse address eu quero uma outra propriedade chamada city, tá? E aqui eu vou colocar São Paulo, por exemplo, tá bom? Desse jeito. Bacana, pessoal? E aí, o que eu posso fazer? Console.log, se eu fizer user.address.city desse jeito e salvar, eu vejo aqui que ele mostrou para mim SP, tá? Poderia, por exemplo, pedir para mostrar sempre padronizado para minúsculo, então poderia vir aqui to lowercase, desse jeito. Se eu salvar e testar, SP agora em letras minúsculas. Mas o que vai acontecer se eu não tiver, por exemplo, o city? Eu vou colocar qualquer outra coisa aqui, eu vou colocar o número 2 na frente, tá? Só para que ele não exista no meu objeto. Eu poderia remover também, tá? Então vamos lá. Vou remover esse cara. Opa, removi coisa a mais. Aqui, desse jeito. Removi. Se eu testar agora, eu vou ganhar um erro, né? Por quê? Porque address não possui uma propriedade city. Então, user.address.city é undefined. Tanto isso é verdade que se eu remover este cara daqui, o city, eu vou ganhar, ou melhor, desculpe, se eu remover o to lowercase, eu ganho aqui o undefined. E é por isso que eu não consigo acessar a propriedade, ou método, melhor dizendo, to lowercase de um undefined, por isso eu ganho o erro, tá? Mas, por exemplo, se eu não tiver o objeto address, então eu vou remover esse objeto também e vou salvar. Olha lá, ganha um erro também, da mesma forma. Por quê? Porque user é um objeto, mas user address é undefined. Então, se ele é undefined, eu não consigo acessar uma propriedade chamada city de um undefined, tá bom? Então, uma das formas que a gente tinha para resolver isso aqui antigamente era sempre verificar se isso daqui existe, utilizando novamente o conceito de curto-circuito, que é utilizando aqueles operadores lógicos, né, para decidir um valor ou outro, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer user e user.address e
user. Aqui já está, .address.city. Se eu testar agora, eu não vou ver nada no meu console, né? Ele só tá mostrando isso aqui porque é undefined, logo de cara que este user address é undefined, mas eu não ganho um erro. Por quê? User existe. User.address é undefined. Então ele vai sair, ele não vai executar a próxima expressão aqui depois dos dois ex-comerciais. Ele vai simplesmente ignorar e já vai mostrar de cara o undefined por conta aqui desse console log, tá? Mas você pode reparar que isso daqui é um bocado verboso demais, né? Se eu tiver uma cadeia muito grande, eu tenho que ficar sempre utilizando e-comercial, e-comercial, e-comercial e por aí vai, tá? Uma maneira da gente evitar esses códigos muito verbosos, né, é eu utilizar o operador de encadeamento opcional, tá? E como é que vai funcionar? Vou remover este cara todo daqui, olha só. Eu vou deixar só user address city. Se eu salvar, vou ganhar um erro, mas eu posso colocar um ponto de interrogação antes de acessar o ponto. Então, se eu faço isso aqui, repara só, ponto de interrogação, ponto, vou salvar, continua funcionando. Ele mostra undefined, mas também não dá erro. Se eu voltar aqui para, por exemplo, address, desse jeito, que é um objeto que tem uma propriedade city, que tem aqui SP, certo? Salvar, ok, aqui tem que ser uma string, obviamente, tá lá, SP maiúsculo, né, que eu coloquei aqui. Ou eu poderia vir aqui, colocar ponto de interrogação, ponto to lowercase, abre e fecha parênteses, salva e tá lá, SP minúsculo, tá? E agora eu nem preciso desse cara daqui para que ele não dê um erro, né? Se eu tirar essa vírgula e salvar, pronto, undefined, mas não deu erro nenhum, não vou ganhar um erro de JavaScript lá na máquina do cliente. Legal, pessoal? Próxima dica que eu quero passar para vocês é quando a gente precisa verificar se dois parâmetros, por exemplo, foram passados numa função, tá? E como que a gente faz essa checagem de uma maneira mais segura, tá bom? Especialmente quando eu estiver falando de números, tá bom? Então eu vou vir aqui em cima, eu vou aproveitar o mesmo código que eu tinha aqui, ó, da soma, e vou utilizar nesse exemplo, tá? Então digamos que quando eu pressionar somar, eu quero fazer uma verificação para ele não dar esse not a number daqui, né? Esse none. Por quê? Porque ele está tentando converter para número esses valores aqui que não são números, né? Não são nada na verdade, tá? São undefined, provavelmente undefined, né? Se eu pedir para mostrar no console, olha só, assim que eu clicar em somar, se eu pedir para mostrar console.log n1.value, desse jeito, antes de fazer a conversão, eu posso vir aqui e somar, e olha só, é uma string vazia, tá? E quando eu tento converter uma string vazia para um número, ele vai retornar a not a number, bacana? Então é isso que está acontecendo. Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer uma verificação. Logo depois que eu converti para número, eu vou fazer uma verificação assim, olha só. Se não tiver val1 ou não tiver val2, então eu vou lançar um erro, tá? Então vamos lá. Throw error. Aqui. Precisa de 2 parâmetros, sei lá, tá bom? Simples assim. Vou salvar. Maravilha. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 e 3 e clicar em somar, ele me mostra ali o número 5. Bacana? Tranquilo. Se eu remover qualquer uma dos números que estão aqui, clicar em somar, ele vai me mostrar ali, olha só, um erro. Bacana? Precisa de 2 parâmetros. Então, aparentemente, está funcionando, certo? Se eu colocar 4 e clicar em somar aqui, ele vai mostrar ali embaixo, precisa de 2 parâmetros. Só trouxe um pouquinho para baixo aqui minha tela, para que eu te mostrasse aqui o erro. Então tá lá, precisa de 2 parâmetros, ok? Mas qual que é o problema? Só para a gente fazer mais uma tentativa aqui, limpar, somar, tá ali, número 10. Agora, qual que é o problema dessa abordagem? Se eu colocar o número 0 aqui e clicar em somar, tá lá,
precisa de dois parâmetros. Por quê? Porque 0 ele vai ser encarado como um valor falso, né? Dentro aqui da comparação. E ele vai cair nesse if. E aí mostra lá o erro e para a execução do programa, tá? Então eu não posso simplesmente verificar este cara, porque ele está, digamos assim, abrindo um pouco mais o leque. Eu só quero ver se ele é undefined ou nulo. Eu não quero que ele entenda que o número 0 é considerado um valor falso, tá? Então, nesse caso aqui, uma saída melhor seria verificar se ele é not a number, certo? Porque depois que ele faz a conversão, se eu converter um número 0 para número, vai ser se eu converter o texto, né, contendo uma string contendo o número 0, ele vai ser o número 0. Se eu converter uma string vazia, vai ser not a number, vai ser none. Então eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se is not a number, desse jeito, se este cara for not a number ou o var2 for not a number, tá aqui, vou salvar e vamos testar. Vou primeiro testar com números válidos. Somar, tá ali, número 7. Se eu passar aqui um número vazio e somar, precisa de dois parâmetros. Mas, se eu somar 3 com 0 e somar, tá ali o número 3. Bacana? Então essa é a nossa quarta dica, eu acho. Quarta, se eu não tiver errado. Mas bacana, essa é a nossa quarta dica. Sempre verifique com not a number se você precisa saber se um valor foi preenchido ou não. Bacana? Não só em interface de usuário, tá? Às vezes, você espera receber um dado do servidor, por exemplo, um JSON, que você está esperando um número, mas não se esqueça que esse número, depois de ser executado como o parser, né, o JSON parser, não se esqueça que esse número pode ser 0. Então não faça simplesmente a verificação se ele existe ou não, porque se for 0, vai te dar um resultado inesperado. Sempre verifique se ele é not a number. Bacana? Então é isso, pessoal. Essas foram as 4 dicas que eu queria passar para vocês. Normalmente são coisas simples que a gente pode fazer para que a gente possa evitar alguns bugs que vão acontecer lá em produção, tá? Quando o cliente te ligar, enfim, tá bom? São coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, mas tenha isso em mente, né? São coisas que, apesar de serem simples, pode te dar uma dor de cabeça enorme, tá? Especialmente se o cliente vê primeiro que você. Legal, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até o próximo.